Eu vou falar com a Yala Sena agora, porque a Yala tem uma história para nós a respeito de um encontro que aconteceu hoje do Solidariedade, apoiando uma candidatura a cargo majoritário no estado do Piauí, do Podemos. Yala Sena, como é que foi essa reunião, Yala? Bom, Joel, essa reunião terminou agora há pouco. Foram líderes do Solidariedade que aproveitaram esse feriado para se reunir com o senador Elmano Ferrer e tentarem fechar uma chapa ao governo do estado. Essa reunião aconteceu lá no escritório do senador Elmano Ferrer, aqui no Piauí, aqui em Teresina, lá na Zona Leste. Nós temos umas fotos aí que mostram as lideranças. Nós temos aí essas fotos dessa reunião que terminou agora há pouco. Tem o cantor Frank Aguiar, estava lá várias lideranças, tem a Major Elisete Lima, estava lá também o Jorge Lopes, que é do Diretório Estadual de Solidariedade, também estava a delegada Andréia Magalhães, lá do Sindicato dos Delegados do Piauí. E o que foi que a grande expectativa era para a fala o cantor Frank Aguiar. E o que ele fez uma surpresa, dizendo que o interesse dele é fazer uma dobradinha com o doutor Pessoa. Então, ele colocou isso, mas que ele disse que não é radical, que vai levar isso para o partido dele. Hoje o Frank Aguiar está no PRB e que vai levar essa proposta para o PRB. Ele colocou que tanto ele como o seu partido vai defender que ele que faça essa dobradinha com o doutor Pessoa, né? As conversas, elas tiveram agora há pouco, né, lá na reunião. O Frank Aguiar, ele colocou inclusive que ficha limpa, fez um resgate da história dele, colocou sobre a experiência dele no legislativo, que ele tem experiência e que quer sim entrar nessa jornada. Ele quer voltar à política como senador pelo estado do Piauí, Joelson. O senador, ele teve essa reunião aí também, ele dando uma mensagem aí para todo mundo, porque até agora todo mundo estava, será mesmo que o Elmano vai ser candidato ou não, vai levar até o fim essa candidatura, e ele hoje está dando uma mensagem aí que sim, que vai, quem estiver apostando que ele vai desistir dessa candidatura, vai errar. Então ele está colocando aí, dizendo que vai viabilizar, colocou hoje inclusive uma agenda de reuniões com outros partidos. Ele tem, o senador Elmano está conversando com o grupo que apoia Jair Bolsonaro no Piauí, que é o PSL, o grupo do PSL aqui no Piauí, também está conversando com vários partidos, entre eles também o PSC. Joelson, vamos aguardar aí para ver quais são os próximos passos aí do senador Elmano Ferrer. E, Yala Sena, já estamos recebendo aqui o senador Elmano Ferrer, que vai comentar esta reunião, este encontro, e Elivaldo Barbosa, inclusive, disse aqui um negócio interessante. Não é só que comunica que Elmano Ferrer é candidato. Tem outras mensagens aí embaixo em relação à postura de alguns partidos, hein, Elivaldo? Elmano Ferrer já faz, por exemplo, que até agora Luciano Nunes, que integra uma chapa também governista com o DEM e o PSB, não fez até agora, que é já provocar estragos da base governista, na base do governador Wellington Dias, porque configurando-se essa aliança do PRB indicar uma vaga para o Senado na chapa do senador Elmano Ferrer, com Frank Aguiar, o que fica caracterizado? O desembarque do PRB da base governista, porque o PRB, ele é da base governista, é o partido comandado pelo pastor Gessivaldo Isaías, do PRB, deputado estadual, fui secretário até um dia desses aí. Olha aí, a chapa aí já pré-formada, Joelson. Os dois pré-candidatos ao Senado, doutor Pessoa, Frank Aguiar, e o senador Elmano Ferrer ali unindo os dois. Então, o PRB deixaria a base governista. Um outro partido que também deixaria a base governista seria o PRP. O PRP que também esteve sempre na base governista. Por exemplo, o pré-candidato a deputado estadual Paulo Roberto da Iluminação era até um dia desse coordenador de recursos hídricos lá do governo do estado. Então, sai também do governo do estado. Então, só de uma tacada dessas primeiras movimentações do senador Elmano Ferrer, percebe-se aí duas baixas da base governista. Senador Elmano Ferrer, boa tarde. Obrigado por vir aqui ao Jornal do Piauí conceder essa entrevista a nós. Faltando aí o nome de candidato a vice, ou pré-candidato a vice. O senhor já tem esse nome? Boa tarde. Boa tarde, um prazer estar aqui com vocês. Boa tarde, senador. Não temos, veja. Não temos porque temos mais tempo para a decisão dessa natureza. Então, estamos construindo realmente esse processo da escolha do outro candidato ao Senado, né, que poderá ser, conforme
anunciaram vocês o Frank Aguiar, e o cargo pré-candidato de vice-governador, nós estamos analisando com muita prudência e gostaríamos que fosse de um partido emergente, desses 9 partidos. Aliás, são 11 partidos que estão se reunindo com relação à questão das eleições proporcionais. Com calma, com tranquilidade, muita conversa, nós vamos chegando à formação dessa chapa que esperamos que vai surpreender a muita gente. Senador Eumano Ferrer, o Elivaldo sublinhou bem essa história de partidos da base governista se aproximando da sua candidatura a cargo majoritário. O senhor imaginava, calculava que poderia provocar essas baixas, essas defecções na base governista? Bom, os senhores e senhoras comentaristas políticos e outros políticos mesmo sempre achavam que o governo do Estado estava aliás, com um barco muito pesado, que poderia começar a haver essas deserções, né? Quer dizer, mas nós não estamos trabalhando nesse sentido, nós esperamos que as coisas aconteçam. A realidade é que essa construção do 4º mandato do governador Wellington Dias, isso já vem sendo feito há quase 4 anos, desde os primeiros dias do governo dele, no princípio do ano de 2015. E como está sendo conduzido esse entendimento, essa negociação com o PRB? Eu soube até que tem uma influência da direção nacional da sigla nesse entendimento, senador? Eu procurei os colegas parlamentares do partido para examinar como é que eles viriam isto, não é? E eles viam com bons olhos, entretanto, por uma questão de princípio, uma questão do programa de governo, não, digo melhor, do partido, eles achavam que nós devêssemos conversar primeiro com Frank Aguiar, o que fizemos, e incontinente, dependendo desse contato com Frank Aguiar, que foi um sucesso, não é? Com a direção do partido aqui, o pastor Gessivaldo e o suplente deputado federal Silas Freire. Então, isso está sendo feito durante todo esse final de semana e há uma receptividade. Mas o mais importante é a decisão do Frank Aguiar em voltar ao Estado, servir ao Estado, por uma questão de... Ele estava muito satisfeito ali na foto, então não, ele deu sim, então, né? Exatamente, quando nós conversamos com ele, ele se prontificou a vir rapidamente para cá e o fez, conversamos bastante, um processo muito democrático, muito aberto, e ele está disposto, dependendo da decisão do partido aqui, a direção estadual do partido, bem como há uma receptividade muito boa com relação à direção nacional do PRB. Délio Rocha, direto de Brasília. Délio. Senador Eumano Ferrer, eu conversei ontem com um parlamentar que é simpatizante da sua candidatura. Ele disse até em tom de brincadeira que essa chegada de Frank Aguiar, que pode até não dar samba, mas que vai dar muito forró. E essa fonte também me falou que o senhor já teria, a chapa do senhor já teria aí, já estaria namorando um nome que já estaria bem encaminhado em relação a isso, embora não queiram anunciar no momento. Já existe, senador, pelo menos nos bastidores, o senhor já está conversando com esse nome, tem uma preferência e por enquanto apenas não quer divulgar isso? Não, veja, primeiro, não vai dar só forró. A vinda do Frank vai dar muito voto, muito mesmo. Eu acho que consolida a nossa chapa. Muito, a liderança do Pessoa é extraordinária, do próprio Frank Aguiar, a nossa modéstia à parte também, nós temos condições, e a grande surpresa poderá ser o cargo de vice, candidato, né, a pré-candidato a vice-governador. Estamos construindo isso com muita tranquilidade, com muita calma, com muita prudência, porque nós temos que fazer isso em sintonia
com a população. Agora, de acordo com a fonte do Délio Rocha, esse nome já estaria mais ou menos veja, definido. Não, está e não está. O que está faltando, então? Veja, tudo é um processo de negociação. Hoje mesmo nós estivemos na reunião levantando a questão desses partidos emergentes. Ninguém pode fazer nada em gabinete. Não é? E não só em gabinete, além de conversar com os partidos, é ver, sentir a temperatura da população. O senhor terá o apoio do ex-senador João Vicente Claudino? Isso é inquestionável. Tanto se ele é que deveria ser o candidato. Ele era o candidato natural de todos nós, quer dizer, de um grupo muito grande, inclusive de vários segmentos da sociedade, empresários, pela postura dele. O João Vicente foi uma pessoa, um jovem que entrou na política limpo e saiu mais puro ainda, quer dizer, mais limpo. E a sociedade hoje está exigindo muito isso. E não só a sociedade. Há uma revolução invisível no Brasil com relação ao restabelecimento ou estabelecimento da ética, da moral e dos bons costumes. Por que a candidatura de João Vicente por que a candidatura de João Vicente acabou não saindo? Bom, veja, ele tinha uma tese. Ele realmente, como a candidatura dele em 2010... ele constituiu a terceira via. E ele acha, a tese dele, que deveria ser as oposições se unir em torno de um nome. E, em prevalecendo essa tese, ele colocou o nome dele, digamos, à consideração das oposições e, consequentemente, da população. Era um nome ideal para o momento atual. Daí porque eu vi que digamos, a tese do senador João Vicente não prevaleceria, que era difícil, porque eu tinha conversado com Luciano Nunes e outras pessoas da oposição, é que nós, no dia 7, no último dia, no apagar das luzes do prazo legal para dessas filiações, nós decidimos mudar de partido, de ir para o Podemos para sermos candidatos. E ela cena do cidadeverde.com. Boa tarde, senador. Senador, quem acompanhou a fala do senhor agora há pouco na reunião lá com Solidariedade, percebeu que o senhor fez críticas ao governo do Estado. E aí a minha pergunta, essa sua candidatura é um rompimento oficial com o governador Wellington Dias, o governador que o senhor foi eleito na chapa do governador, e muita gente ainda não entende esse rompimento, essa sua candidatura, não entende essa sua candidatura contra o Wellington Dias. Então eu queria saber, é um rompimento com o governador Wellington Dias, essa sua pré-candidatura? Primeira coisa, nós temos que dizer e confessar aqui é a amizade, o carinho que nós temos pelo governador, como cidadão, como pessoa, né? Agora, como administrador, nós fomos eleitos, sim, juntos. Inclusive, eu jamais imaginava que seria ali, mas em decorrência da desistência e ter uma decisão, um candidato em 24 horas, né, nós accedemos, inclusive, enfim, fomos para a luta. E em cima de um programa de governo, em cima de um programa de diretrizes, metas. E nós percebemos que não aconteceu. O estado do Piauí, a situação agravou-se. A um ponto de eu ter preocupação em sendo eleito, que eu acho que temos tudo para ser eleito, quer dizer, administrar uma situação inadministrável. Então, a decisão que nós tomamos, uma decisão muito, digamos assim, até para a minha idade, que eu tenho 75 anos, muito bem, poderia ficar no Senado, cômodo, mas, sinceramente, eu fui convocado para uma missão, uma dura missão, que é exatamente restabelecer uma ordem administrativa no Estado, desde o ajuste fiscal. O Estado está gastando muito mais do que arrecada, está numa situação precaríssima. Nós não imaginamos, muito não imaginam a situação do Estado. O Estado hoje vive e sobrevive com recurso que está tomando emprestado, que eu não sei como vai ser pago. Por exemplo, recursos tomados para investimentos, que deveriam ter concentrado onde é que está gerando riqueza nesse Estado. Isso é errado. Há quanto tempo se fala no Estado de Transcerrados? Energia para os transcerrados, apoio àqueles que acreditaram no desenvolvimento
estão fazendo o desenvolvimento, mas à margem do governo estadual. Tá. Então são coisas dessa natureza, quer dizer, que me levou a tomar esta decisão. Fomos eleitos para construir, digamos, um novo Piauí e não fizemos nada disso. Então eu decidi, foi uma decisão muito dura para mim, sacrifício, em entrar aos 75 anos numa disputa dessa natureza, que é o Davi contra o Golias. É uma coisa assim inimaginável, né? Senador, nós já estamos chegando ao final, mas eu queria só fazer uma última questão, senhor. O Solidariedade está com o doutor Pessoa já abraçando a sua pré-candidatura, mas está dividido o partido ainda. Mão Santa pretende seguir um outro caminho no sentido de apoiar um outro nome. O senhor tem dialogado com o ex-governador Mão Santa também para tratar desse assunto do apoio? Ainda não. Mas nós vamos conversar com todos. Eu tenho procurado, o mais importante do diálogo aí é com o povo. O diálogo maior é com as pessoas, para as quais nós temos que nos voltar. Que, inclusive, o nosso mandato não é meu, é do povo, de quase 1 milhão de pessoas. Né? Então, a preocupação nossa é com o povo. Délio Rocha, de Brasília. Senador, eu tenho percebido um entusiasmo muito grande aqui das pessoas em torno da sua candidatura, né? Quem torce pelo senhor está muito feliz, acha que o senhor está construindo bem essa candidatura. Agora, eu queria saber do senhor, nessas suas andanças pelo Piauí, não só em relação às alianças que o senhor está construindo, mas entre as pessoas, a sua candidatura, a sua pré-candidatura tem sido bem aceita? O senhor percebe isso ao caminhar pelo Piauí? Olha, veja, esse tempo que nós estamos no Senado, nós trabalhamos. Já colocamos emendas para 180 municípios. Aliás, tive uma informação hoje, uma recontagem, 184 municípios. Quer dizer, as pessoas, você não divulga isso? Não, que o povo o faça, como fiz quando fui prefeito de Teresina. Não é? Quer dizer, e há muitas pessoas que apostam na nossa candidatura. Por quê? Nós conhecemos o Estado. Segundo, nós já demos demonstração de experiência administrativa. Veja o que foi feito em 2 anos e 9 meses aqui na capital. E o principal foram os projetos que nós deixamos dentro dos programas do governo federal, principalmente do PAC, para serem executados, e estão sendo muito, ou seja, é a experiência, o compromisso, a honorabilidade, a ética, a moral e a dignidade em todos os cargos que eu exerci aqui no estado do Piauí. Ou seja, eu sou aquilo que o povo está exigindo, eu sou mãos limpas e tenho um compromisso com a população como servidor público que procurou servir, pago pela sociedade, sem me servir da coisa pública. Então, a nossa postura é a ética e, sobretudo, o desenvolvimento do nosso Estado. E eu queria agradecê-lo, senador Eumano Ferrer. Muito obrigado pela participação conosco aqui no Jornal do Piauí mais uma vez, aqui no nosso quadro Eleições. Obrigado por ter vindo, senador. Agradeço a todos vocês. Muito obrigado.